O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele chegou para negociações de paz ali na Turquia, mesmo após pressões do presidente dos Estados Unidos, do presidente Lula e até do novo Papa Leão XIV, para que o presidente russo, Vladimir Putin, fosse, mas o presidente russo falou que não vai. Em Ankara, Zelensky reuniu-se ali com o presidente... Vou pedir sua ajuda, Fred. Recep Erdogan. E ele falou que a delegação ali enviada pelos russos era apenas decorativa. Queria te perguntar, Fred, essa não ida do Putin retira todas as expectativas ali de sair um acordo de fato e reforça a impressão de que o Putin só faz jogo de cena, mas ele não quer mesmo uma trégua ou uma negociação. Lembrando que o Putin, ele não é um líder ali que você pode confiar nas palavras dele, né? Ele negou até o último dia que ele ia invadir a Ucrânia e nunca deu um passo ali relevante para trégua, mas não deixa de ser interessante ver a Ucrânia ali, representantes russos sentados em uma reunião. Os olhos estão voltados para a Turquia porque está sendo muito simbólico tudo que está acontecendo. Nesse exato momento, o Zelensky está sendo aguardado, porque ele terminou a reunião com o Erdogan e vai fazer um pronunciamento conversando sobre o que foi discutido. Dessa reunião, esperava-se saber se haveria sequência nessa reunião lá na Turquia entre as delegações ucranianas e a delegação russa. Vamos recuar um pouco no tempo para saber por que chegou até aqui, né? No começo de abril, Ucrânia e Estados Unidos fecharam o acordo mineral para levar a um segundo passo, que seria o acordo com a Rússia para o fim da guerra. Desde então, houve algumas sinalizações com o cessar-fogo para o dia 8 de maio, né, unilateral por parte do Putin. Houve algumas pressões da Ucrânia também para que houvesse uma negociação, mas as coisas não avançaram. No último dia 10, sábado, um grupo de líderes da União Europeia, o Emmanuel Macron, o Eric Starmer, do Reino Unido, o Donald Tusk da Polônia e o Friedrich Merz da Alemanha foram ali, nós estamos vendo essa imagem quando eles fizeram a declaração em Kiev. Foram até lá, fizeram um apelo a Putin por um cessar-fogo de 30 dias completo. Né? Não haveria combates, não haveria bombardeios, 30 dias de suspensão completa de combates, diferente das propostas anteriores. Né? E ali haveria então a possibilidade, se isso não acontecesse, o acirramento das sanções. No dia seguinte, vocês me desculpem, só um instante. Teve toda ali, né? Teve uma questão, a gente estava até também discutindo, né? O que a Ucrânia quer, o que a Rússia quer, nesse mês se tem como ali também chegar em um ponto em comum, né? Isso. Vocês me desculpem por causa dessa friagem de hoje. Então, no dia seguinte, o Putin rejeitou esse pedido e propôs um encontro Rússia e Ucrânia na Turquia. Zelensky se aproveitou no mesmo dia e falou assim, não, então vamos fazer um encontro pessoal, Putin e Zelensky. Não houve até então uma sinalização de que haveria, por parte do Kremlin, de que Putin participaria, mas houve um andamento para esse encontro. Né? O Trump, na segunda-feira, quando ele saiu em viagem para o Oriente Médio, ele surpreendeu porque no meio da coletiva ele começou a falar, talvez eu encontre o Putin lá na Turquia também e a gente participe dessa reunião. Né? E, por fim, ontem, o Kremlin falou assim, o presidente Putin não participará das negociações. Né? Aí vem isso que você me perguntou. Porque há algumas coisas que estão em jogo. Primeiro, o Putin mandou uma comitiva de bastante baixo nível diplomático mais baixo. Ele mandou um assessor próximo dele, que é o Vladimir Medinsky, mais 2 vice-ministros, enquanto que a Ucrânia mandou os ministros tanto da defesa quanto das relações exteriores, quanto o ministro, esse ao centro aí, que é o Vladimir Medinsky. E
só para encerrar, que assim, ele também foi o chefe da delegação das negociações de paz em 2022, no início da guerra, também na Turquia. Mas aí, como falou, há um desequilíbrio entre as duas comissões que foram. Por isso que o Zelensky, ao chegar lá na Turquia, ele falou, é uma comissão decorativa. Isso não é à toa, não. O Putin, ele quis marcar um território, né, de que quem está controlando a dinâmica é ele. Por isso que ele mandou uma equipe. Mas a gente também não tem muita informação do que ele está fazendo nesse momento, né? A situação ela é muito... ele deixou muito enevoada, como você falou. No caso da guerra, ele não falava em que ia ter uma guerra e de repente invadiu a Ucrânia. Então ele deixa essa questão enevoada, né? Agora, o que está em jogo lá nessas discussões, se é que elas vão continuar a partir de agora, né? Nós fizemos um slide com o que a Rússia e o que a Ucrânia querem dessas negociações. Né? Nesse momento a Rússia está ganhando, né? Se a gente puder falar de alguém que está em vantagem, a Rússia, né? A vantagem, como eu falei, a bola está no campo da Rússia, ela está controlando e ela está dimensionando o que tem aí. Né? Então, o que a Rússia quer? Hoje ela controla mais ou menos 1/5 da Ucrânia. Ela não controla essas 4 regiões completamente: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Ela quer que, num acordo de paz, ela passe a controlar completamente essas regiões. Ela quer a manutenção da Crimeia, que é o enclave no Mar Negro, que foi ocupado na guerra em 2014. Quer que a Ucrânia desista de entrar na OTAN. É uma questão que já está mais ou menos acertada também, porque a própria Europa e os Estados Unidos já estão colocando isso, de certa forma, para que a Ucrânia, para que não envolva a Europa completamente no conflito. E o fim das sanções. Hoje, por exemplo, você tem em torno de 300 bilhões de euros russos congelados. Isso dá quase $500 bilhão. Né? Fora uma série de outras restrições de exportações, de negócios, de operações financeiras. Agora, o que a Ucrânia quer nesse acordo, nessas negociações? A devolução dessas 4 regiões ocupadas, mas seguramente, se não conseguir isso, não ceder mais nenhum território. É como eu falei, a Rússia já ocupou 70% desses 4 territórios, ela não quer entregar os outros 30%, e que é uma garantia de que a Rússia não vá invadir novamente a Ucrânia. Já aconteceu em 2014, aconteceu em 2022, não quer que isso aconteça novamente para frente. Né? Agora, tem algumas coisas ali ainda no ar, de acordo com declarações que estão acontecendo. Medinsky, quando as negociações de 2022 não deram certo, ele tinha algumas demandas que estavam sendo feitas e que estão voltando a ventilar. Por exemplo, a redução do exército ucraniano para 85 mil soldados apenas, a limitação para no máximo 300 tanques, a limitação para o uso de mísseis com alcance de no máximo 40 quilômetros. Hoje a Ucrânia conta com mísseis norte-americanos e europeus com alcance inclusive até Moscou. Então ela quer essa limitação e em absoluto não haver nenhuma tropa, nenhuma ajuda europeia ou americana em solo ucraniano. Então isso geraria uma situação de uma vantagem estratégica para a Rússia fenomenal. Agora, nós temos também mais uma sinalização. Do lado de fora, no Catar, numa visita à base aérea de Al-Udeid, que é a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos, o presidente Trump, ele refez a fala dele da segunda-feira. Ele falou assim, não, o Putin nunca iria nessa reunião se eu não estivesse lá. Então, é pouco provável, eu não acredito que ele vá fazer isso. E ele fazendo esse discurso que nessa base, que tinha uma faixa lá no fundo, muito curiosamente, dizendo que a paz se consegue pela força. É estranho o negócio. É muito coerente com o mundo militar, mas uma frase muito simbólica num momento como esse de negociações tão emperradas e que agora está basicamente na mão dele. Apesar Fred, de... Sim, Fran.
Não, perdão, não pode concluir. Não, pode, eu acredito que nós vamos falar a mesma coisa. Pode ir. Não, até mesmo falando desse papel, quando você está falando dessas conversas, dessas retomadas, né? Só que na verdade na prática não é bem assim, mas também o Brasil ele voltou a ter talvez um protagonismo nessa história, porque ontem, né, o presidente Lula chegou a ligar pro Putin, né, pedindo para que ele falasse desse acordo com Zelensky. Esse foi um pedido do próprio governo da Ucrânia, né, para o presidente Lula, feito por meio do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Brasil, ele retoma, de certa forma, ele pode ser um facilitador, ajudar nesse processo? Fran, é exatamente isso que eu ia entrar, e foi muito bom você ter falado. O Lula, ele está entrando muito a reboque nessa negociação. O Putin chegou até a citar, depois do desfile do 8 de maio, que ele está mais empenhado na paz, ele quer mais a busca da paz, inclusive porque ele conversou com vários líderes pedindo isso, né? A Turquia, a China, citou o Brasil, mas o Brasil, que chegou a tentar ter um protagonismo ao apresentar um plano de paz em parceria com a China, ele agora está indo muito a reboque da movimentação. O Lula não consegue ter esse protagonismo como mediador, até porque o governo ucraniano vê ele mais próximo da Rússia do que de uma posição de neutralidade. Então ele não admite. Apesar da Ucrânia ter pedido essa intermediação, Zelensky mais de uma vez diz que a posição do Brasil é fraca em relação à condenação à Rússia, né? E em alguns casos ele diz que até tendenciosa. Então, apesar dessa movimentação, dessa ligação e da declaração que o Lula deu anteriormente, né, falando que o Putin tinha que... vai negociar, Putin, ele falou ainda um outro termo. Então, nesse momento, ele está correndo atrás do prejuízo, né? Quem que também está tentando buscar um papel dentro da negociação é o Papa Leão XIV. No dia 12, ele e Zelensky conversaram por telefone, foi uma das primeiras ligações do novo Papa com chefes de Estado sobre isso. E ontem ele novamente voltou a fazer um apelo pela paz e citou nominalmente o caso da Ucrânia. Então ele tenta se colocar já no cenário internacional. Mas nesse momento, quem tem a primazia de conduzir essa mediação é o presidente Donald Trump.